E o Marx, então, tá cheio de criticazinha com Feuerbach, crítica pra cá, crítica pra lá, criticando aqui e ali. Mas o Zines não deixa barato, vai fazer suas próprias críticas ao Marx. E é elas que a gente vai comentar agora, porque aqui quem critica também pode ser criticado. É isso aí. E se você não viu nossos 2 últimos vídeos, vai dar uma conferida. No primeiro vídeo a gente apresenta aí uma biografia do jovem Marx e do velho Marx, até chegar a esse Marx aí famoso. E no segundo vídeo a gente apresenta como ele tenta se destacar aí do Feuerbach, como ele tenta criar um materialismo para chamar de seu e também um ateísmo, a justificação do ateísmo para chamar de sua. Então, vem conferir agora a crítica, a pancadaria sobre os temas de Marx e Feuerbach e o materialismo. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho, esse aí é Pedro Cortá e vai começar mais um Não Precisa Copiar. E a primeira crítica é uma crítica clássica, né, feita à obra do Marx, que é que as previsões do Marx teriam falhado em relação especialmente à capacidade de adaptação e cooptação do capitalismo. A outra previsão que também parece que não se mostrou ecoando na realidade é que ele achava que as revoluções socialistas aconteceriam justamente nos países, né, à ponta da lança do capitalismo industrial. E justamente na ponta da lança não aconteceu revolução nenhuma. Então, por exemplo, na Inglaterra, nós tivemos uma revolução gloriosa, que Marx não chamaria jamais de revolução, que foi uma grande reforma, onde os trabalhadores melhoraram de fato de vida, onde os sindicatos se organizaram e passaram a ter uma atuação política que conseguiu conquista para a classe trabalhadora, e a ideia e o fervor da revolução simplesmente se diluiu. Não tivemos a revolução na Inglaterra. E a revolução veio acontecer justamente num país que não tinha uma industrialização, né, realizada, era um país agrário, um país feudal, semi-feudal, que era justamente a Rússia. Também tem algumas coisas como, por exemplo, Rodrigo, os fundos de pensão dos trabalhadores estarem atrelados ao capital das bolsas. Então, a partir do momento que isso é estruturado, imagina só se sua aposentadoria fosse ligada ao capital da Bolsa de Valores. Você ia achar o quê de Jones Manuel e da Revolução Brasileira? Quando você ouvisse ele falando assim, vou estatizar o sistema financeiro, você já ia ficar até, epa, calma aí, cara, e as ações aí? A aposentadoria tá lá. Calma aí. Então tem esses elementos assim de adaptação e tal. É o que o Raul falava, né? A teoria do Marx foi antes de. Não é nem antes da internet, é antes do telefone. E hoje em dia a gente tem redes sociais, as coisas mudam drasticamente, mas essa previsão aí de como o capitalismo ia se adaptar é realmente interessante. Outro ponto de crítica é que Marx teria feito uma caricatura da religião. Então, colocar aqui, em primeiro lugar, a crítica aí que o nosso comentarista lá, Brufel, alguma coisa assim, esqueci como é o arroba dele, sempre fala lá, né, que essas filosofias, como a do Feuerbach, a do Marx, estão fazendo uma crítica à religião de raiz abraâmica, que é uma religião específica e coisa e tal, que existem outras formas, como, por exemplo, o hinduísmo, que não é hinduísmo que ele fala, é um outro nome. Hinduísmo é um termo de fora, né, que as pessoas de fora deram para as religiões que tem lá na Índia. Então, as religiões do Oriente são diferentes na sua essência, e então esse é um primeiro elemento. E o segundo é que o próprio cristianismo tem muitas facetas, e o cristianismo burguês da época do Marx realmente era extremamente conservador e alienante, mas existem outras formas de cristianismo. O Rodrigo já citou aqui São Francisco de Assis, ele vai gostar também, né, sendo o vermelho safado, ele vai gostar também da teologia da libertação, que foi muito relevante no século passado. Recentemente aí, não sei se você viu, Rodrigo, mas recentemente aí saiu a primeira exortação apostólica do Papa Leão, e normalmente o primeiro documento foi assim com Bento e com Francisco. Na verdade, é o último documento do Papa que morreu, e aí você lê ali o que ele escreveu e completa, e vai assim dando o seu toque, dando a sua cara. Então não é a primeira 100% do Papa Leão, mas é um documento que fala sobre a pobreza, sobre a miséria humana, sobre a ideia de priorizar os pobres, priorizar a caridade. E aí você tem, por exemplo, a infraestrutura de hospitais, de educação. Uma das primeiras escolas públicas da Europa foi uma escola religiosa, então era uma escola para os pobres, financiada pela caridade. Infraestrutura de hospitais desde a Idade Média, que era gratuita, que todo mundo tinha acesso, pessoas que ficariam para míngua, para morte, porque estavam doentes e ninguém ia cuidar, os cristãos cuidavam.
E lá nessa exortação ele fala das várias formas de miséria, inclusive, por exemplo, os refugiados, né, que é uma pobreza você perder o seu país, a sua nação, a sua estabilidade, e aí você recusar essa pessoa. E o nome do leão, né, tem a ver com o outro leão que veio antes, que é o leão do Rerum Novarum, que nesse documento fala sobre a questão da doutrina social da igreja, da questão dos trabalhadores, da exploração dos trabalhadores, obviamente com uma abordagem completamente diferente da do Marx, mas usando os princípios transcendentais, usando uma visão de além-mundo, que é uma visão religiosa, do cristianismo, do redentorismo, fala sobre a exploração dos trabalhadores, fala contra isso, fala da necessidade dessa conciliação, dessa solidariedade social, e por aí vai. Outro elemento que o Zilli chama atenção, Pedro, eu achei interessante, que ele fala o seguinte, que apesar do Marx fazer toda essa justificação que a religião é um subproduto da ideologia e da alienação econômica, ele vai falar que o Marx ele virou ateu muito antes dele desenvolver essa teoria. Ele virou ateu quando ele se filiou lá à esquerda hegeliana do Feuerbach. Na verdade, o ateísmo dele é muito mais uma decisão dogmática do que uma decisão a partir de uma compreensão, né, das relações sociais, tal como ele depois vai fabricar, né, nessa sua crítica à religião, nessa sua crítica à ideologia. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Fica parecendo realmente que ele fez a teoria e falou assim, então eu tenho que ser ateu. E não, ele já era ateu, e aí a teoria é uma justificação do ateísmo dele. E não o ateísmo dele é uma conclusão da teoria. O fato é que o Marx olhou a religião apenas como uma coisa social e muito disso influenciado pelo Feuerbach. Então, o Zilli vai dizer que é uma visão extremamente caricata. E uma das questões que a religião aborda é o problema do mal, que aqui em Marx não tem exatamente um lugar. Da forma como ele se expressa, vai dizer o Zilli, só as estruturas sociais é que revelam as mazelas humanas e no ser humano em si não tem maldade. Aí isso gera aquele meme, Rodrigo, que às vezes as pessoas da direita, assim, os MBLers, fazem assim, quando sai uma notícia de que algum traficante cometeu uma crueldade muito grande, torturou uma criança, matou alguém. Teve agora uma mulher que eles queriam que envenenasse comida da polícia militar, ela se recusou, e aí eles mataram ela. E aí eles fazem um meme que é um personagem de anime gritando, assim, tipo Vegeta gritando, ou algum Naruto, alguma coisa assim, escrito em cima. Os fatores socioeconômicos obrigando o traficante a torturar, a matar e coisa e tal. Então a gente entende que existem fatores sociais que eles afetam a dinâmica social, mas sem uma explicação sobre essa questão, fica meio caricato, como diz o Zilli. Então a demanda dos Zilli é que exista uma ontologia do que é o ser humano para explicar dentro dessas dinâmicas, porque existem fatores diferentes. Assim, existe alguém mais respeitoso, alguém mais cruel. Então a dinâmica por si só não equaliza. Eu acho que assim, um exemplo bom, né, Pedro? Por exemplo, esse exemplo que você deu aí, mostra muito claro a questão moral, né? A imoralidade da ação. Aí, sei lá, o Pedro roubou um remédio para dar para o seu filho que estava morrendo e ele não tinha dinheiro para comprar. Aí a gente vê o fator social muito mais preponderante que o fator moral. Então, assim, eu acho que assim, dá para a gente ver nas situações a diferença desses atravessadores, seja ele do moral individual, seja ele do problemas sociais e políticos. Outro ponto que o Zilli vai levantar é a capacidade que as coisas têm de se modificar, né? O próprio Marx falava isso, né? Que a sociedade muda, a educação é transformadora, a sociedade, as relações sociais, se elas mudam, muda tudo, né? Muda inclusive o ser humano. Então, parece que ele esqueceu de aplicar isso à própria religião. Então, da mesma forma que o capitalismo se transformou e conseguiu se reinventar, impedindo a revolução socialista de acontecer, a religião também pode conseguir se reinventar, impedindo o ateísmo de vencer. Então, a gente citou já a teologia da libertação, a gente pode pensar a teologia da libertação, né, Pedro, como um tipo de transmutação do cristianismo, pelo menos de uma corrente do cristianismo, para atender a um problema social que estava muito latente ali, que era justamente como que os movimentos socialistas, os movimentos dos trabalhadores estavam ganhando, digamos assim, o domínio público e a discussão pública. Então, o que parte da igreja faz? Ela se adapta, absorve aqueles elementos da luta social ali e cria um cristianismo militante, um cristianismo politizado, um cristianismo que quer trazer o reino da terra para este mundo e não aguardar pacificamente o outro mundo. Ou, assim, talvez ele não queira trazer, né? Talvez todos os cristianismos tenham isso, mas ele tenta deixar isso mais explícito do que outras tradições do próprio cristianismo. Outra questão levantada é a seguinte: se o socialismo é um modelo da liberdade humana, da realização humana,
Não faz sentido militar pelo ateísmo ou usar as forças do Estado para impor um ateísmo, como aconteceu em alguns regimes. As pessoas deveriam ter essa particularidade das suas vidas respeitada. E o Ziles não está falando aqui que não seria possível defender uma laicidade do Estado, restringir o poder das religiões na dinâmica política. Não é isso. É sobre essa liberdade particular. E o Ziles, ele não faz apenas nessa crítica de que o Marx tem uma leitura muito superficial do fenômeno religioso. Ele vai falar, olha, tem essa leitura superficial, mas com isso eu não estou querendo dizer que o Marx não tem razão em apontar o caráter alienante da religião. É fato que a religião muitas das vezes trabalha, né, de maneira alienante. Tem muitas pessoas que usam a religião para alienar, para explorar, para manipular as pessoas. Ele falou, isso não é, eu não estou negando isso. Também não estou negando que a religião tem um problema, que é um hiperfoco no pecado individual, no pecado moral, e que às vezes ela não faz uma reflexão mais ampla sobre como que a sociedade, como que a ganância se organiza e se estrutura socialmente de maneira a criar justamente essa superestrutura de exploração. O Pedro comentou sobre a exortação apostólica do Papa, então eu não sei, ele pode trazer isso no episódio aqui. Quer dizer, será que na exortação tem a questão dos pobres, criticando as estruturas sociais, ou criticando os bilionários, ou criticando esse grande ordenamento do capital que faz isso, que amplia e aumenta essa miséria da mundial? Ou é uma crítica só individualizada, que nós devemos fazer a caridade, e que isso é assim mesmo, mas a gente tem que tentar melhorar, mas sem atingir o ponto do coletivo? Então o Ziles está reconhecendo que o Marx tem um ponto aqui. Ele tem um ponto de falar da alienação e da manipulação, e ele tem um ponto de falar das estruturas amplas e não só da ação individual. Também é verdade que em muitos momentos a burguesia se identificou com a hierarquia da igreja, mas isso não significa que o cristianismo, como conjunto de ideias, conjunto de valores, seja uma justificação da exploração e da opressão. Ele pode e já foi usado muitas vezes ao longo da história como uma ferramenta de mobilização. Então, um dos pecados mais graves é você roubar o salário de um trabalhador. E isso já foi interpretado de maneiras mais abrangentes para incluir, por exemplo, você pagar um trabalhador abaixo do valor de mercado e você usar isso para mobilizar as pessoas no nível religioso para lutar por salários melhores, para se organizarem, fazerem greves. Então, sim, existe uma hierarquia, existe os burgueses religiosos, mas existe também um São Francisco de Assis. E aí ele traz a seguinte questão, que é a questão que a gente já comentou, né, em outros momentos. Seria o marxismo necessariamente ateu ou não? É possível ser como Flávio Dino, nosso ministro aí, ser marxista graças a Deus? Ou isso que o Flávio Dino fala e adora falar para provocar os outros é uma contradição em termos? Para os íris, o marxismo ortodoxo, que junta ali Marx, Engels, Lenin e Stalin, acabam por fazer uma separação radical entre ciência e religião. E nessa separação radical eles opõem uma coisa a outra. E opõem uma coisa a outra, para você ser marxista e, portanto, um cientista social, você vai ter que ser ateu. Se a verdade está do lado do socialismo, automaticamente a mentira, a ilusão, a manipulação, a falsidade vai estar do lado justamente da religião. E talvez esse seja simplesmente o espírito do tempo. Ali com o positivismo estava muito forte essa ideia de que a filosofia e a religião seriam superadas pela ciência, com as ciências sociais como parte aí desse processo de superação. Elas interpretariam esses mecanismos sociais e permitiriam uma compreensão mais precisa que tornaria essas outras duas irrelevantes. Show de bola, mas como é que o Não Precisa Copiar se coloca diante desse problema, né, da separação entre ciência e religião? Como vocês bem sabem, né, nós temos episódios sobre isso, que discutem isso. Nós não partilhamos dessa tese, né, de que ciência e religião são contraditórios. A gente acha, inclusive, que eles são complementares em muitos elementos. Em alguns elementos, eles vão participar de esferas separadas, né? Então, sei lá, para conhecer a natureza, a ciência tem a preponderância, tem a primazia. Agora, para conhecer, sei lá, o elemento espiritual da natureza humana, me parece que a religião ainda tem uma contribuição importante a se fazer. O elemento espiritual, você já está pagando pedágio para a religião, Rodrigo. Vamos ser mais neutros aqui. O sentido da vida e da liberdade humana, entendeu? Porque você tem a abordagem, por exemplo, existencialista, que não tem Deus, que gera aí a angústia, o desespero, você pode ter um niilismo, e você tem a abordagem religiosa. Então, o ser humano existe, o ser humano é livre, e o ser humano busca sentido. Certo. Nessa seara, cabe ciência? A ciência vai te dar uma resposta? Não. Então,
A religião é que vai te dar uma resposta, a filosofia é que vai te dar uma resposta. E algumas pessoas acham que é pedágio, mas eu não acho que se preocupar com a morte é um pedágio. Isso é uma questão natural do ser humano, É pensar que ele vai verdade. morrer e que isso é um problema. E assim, a ciência não tem nada o que me dizer sobre isso. E a religião tem. Então, existem lacunas da discussão humana que só é de atuação da religião. E por isso que a religião está aí. E é por isso que eu acho que você também acha, que ela nunca vai desaparecer. Porque essa lacuna, não Sim. importa o quanto a ciência se desenvolva, ela não vai dar conta desses problemas, que são problemas específicos da dimensão filosófica e religiosa. Outra coisa é a necessidade de cooperação entre religião e política, o que pode parecer polêmico, mas eu não acho tanto assim. Estou até estudando isso, o conceito de pós-secularismo, que é a ideia seguinte. Se imaginou que com as sociedades seculares, com a laicidade, a religião ia desaparecer. E não aconteceu. Pode ter aumentado o número dos ateus, o número dos sem religião, pessoas que acreditam em Deus, mas não são católicos, não são luteranos, não são bandistas. Só que a religião ainda existe e a religião informa as pessoas numa visão de mundo. E o que isso quer dizer então? Que essas pessoas continuam participando da democracia, essas pessoas continuam tendo direito a voto. Então isso tem que ser levado em consideração. Se você for chegar como candidato a presidente do Brasil, um país de mais de 80% de pessoas religiosas, e você for ateu e for militante sobre esse ateísmo, for lá na campanha falar que você vai destruir a religião, como é que vai se dar isso? Ao mesmo tempo, você pode usar esses valores cristãos, religiosos, essa cultura cristã para mobilizar as pessoas. Então, o Richard Dawkins, que é um ateu, fala agora de uma cultura cristã, que ele se sente um cristão cultural. Então, ele mesmo não acredita em Deus, mas os valores éticos do cristianismo, que a gente toma como dado, não eram a realidade antes. Antes a dinâmica social era outra. Nós nascemos imersos nesses valores e eles podem ser usados em busca de políticas mais justas e mais solidárias. Eles podem e devem ser usados. Aí é o conceito de pós-secularismo, vou trazer nesse outro vídeo, mas é a ideia de que também isso não pode ser um para um, né? Você não pode ir lá no púlpito e falar assim, na Assembleia fala assim, a Bíblia ensina isso, mesmo que tem questões teológicas que a política não vai conseguir resolver. Mas você pode traduzir o seu valor religioso numa forma filosófica, ética, e usar ele dessa forma mais neutra para mobilizar tanto uma esquerda ateia, que vai entender o conceito de dignidade humana, quanto as pessoas religiosas. O melhor exemplo disso é o Daciolo falando que o Jesus é o primeiro trabalhista. Exatamente. Então, para finalizar, chegamos aqui à conclusão, Pedro. Ele é só uma nota de rodapé na filosofia da religião do Feuerbach. Eu acho que sim, mas acho que agora eu entendi o motivo do porquê que eu achei que ele só tinha preguiça de lidar com um fenômeno religioso. E não era, ele simplesmente acha que o fenômeno econômico vai absorver, né? Vai passar por cima do fenômeno religioso. Então é por isso que ele não faz uma filosofia da religião mais robusta. Eu acho que ele reproduz aqui a lógica da própria filosofia do Marx, que é isso, tudo é fenômeno da economia. Então, a crítica à economia é uma crítica ao mesmo tempo à filosofia, à religião e coisa e tal. Duas Então, é perguntas para simplesmente um você. reflexo do princípio dele mesmo. Você acha que isso é um reducionismo? E 2, você acha que o marxismo se depurou disso e agora não pratica mais esse reducionismo? Ou ele ainda está meio viciado nessa crítica que o Jones Manuel odeia, né? Que é o marxismo é economicista? Cara, eu acredito em liberdade humana, então eu acho com certeza que é reducionismo sempre que há essa questão. Assim, eu acredito que existem fatores sociais que são tendências sobre a liberdade humana, mas eu acredito que dizer que isso é mais absoluto do que tendência é um exagero. E imagino que sim, eu não sei, eu não sou muito especialista em marxistas atuais, mas parece que o debate evoluiu bastante da época do Marx para cá. O próprio Jones fala que tem religião, que acredita em Deus. Pode ser também uma safadeza, né? Que os comunistas são dissimulados. Ele pode estar falando isso porque ele tem a pretensão de liderar a Revolução Brasileira e ele quer mobilizar o povo. E como se diz muito bem, né? Não pode trocar de povo, né, Rodrigo? Então a gente tem que trabalhar com o povo que a gente tem. E o povo é Exatamente. cristão, o povo é religioso. Então ele pode estar sendo dissimulado. Mas eu gosto do Jones. Então a gente só assume que quem está dissimulando é nossos rivais, nossos
nossos Opositores. adversários. Então, como eu gosto do Jones, eu vou assumir que é verdade. Então, pelo que eu entendo, assim, olhando para o Jones, existe a possibilidade de você ser uma pessoa religiosa, especialmente na cultura aí marxista atual, só que isso não é uma questão, igual a gente está colocando aqui, de você usar isso para mobilizar. Não, isso é uma segunda questão. É tipo assim, tá lá no foro privado, o foco aqui é na militância, na economia, no cenário político e tal. Acho que é uma questão secundária ainda assim, ainda que não seja uma negação absoluta como pode ter sido antes. Indicações, Pedro Cortá, o que você indica para o nosso ouvinte? Então, se você quer ver assim uma religião alienadora que comunga com a opressão, que está ali junto da classe dominante, você pode ir atrás do Pilares da Terra. Tem tanto uma série quanto um livro, conta a história da construção de uma catedral. E aí você tem ali duas facetas da religião: um bispo extremamente ganancioso que quer fazer para si uma riqueza usando aí esse espírito religioso das pessoas, e o líder de uma ordem monástica ali local que é mais ligado aí a esse lado da religião, de cuidar das pessoas, da bondade, da caridade. Então é bem interessante, bem, bem legal, e dá para ver essas duas facetas. Pô, não vi esse filme, não. Vou botar aqui na minha lista. Interessante. Muito bom. Outra coisa que você não gosta, né, Rodrigo, é O Nome da Rosa. Esse aí é chato pra caralho. Você sabia que tem, depois daquele dia, eu fui baixar para botar na introdução do vídeo sobre pensamento crítico, e tem uma série atual um pouco mais animada, você sabia disso? Eu vi que tinham lançado, mas o impacto do filme me Te dissuadiu traumatizou. de tentar enfrentar a série. Mas eu não sei se você se lembra, mas além dos assassinatos, o pano de fundo foi justamente os franciscanos, porque os franciscanos estão tendo um debate teológico sobre a propriedade de bens materiais por membros do clero, por membros da igreja. E aí, de um lado ali, você tem um grupo que é a favor e os franciscanos que são a favor da mendicância absoluta. E aí eles estão ali discutindo teologia para falar sobre isso. Então tem a ver aí um pouco com essa questão da alienação e da transformação social. A grande questão é se ele vai conseguir, né, superar a chatice do filme, né? Mas eu vou dar aquela chance que eu dou de um episódio e espero que você não fale pra mim, não, no quarto episódio ele vai esquentar. Não, eu tô falando do filme, É sério, eu não vi não, porque eu gosto do filme. E a terceira coisa, pouco usual, pro Não Precisa Copiar, mas se você for católico, vai ler aí a exortação apostólica aí do Papa, tem 28 páginas, tem tudo a ver aí com aquela Rerum Novarum da doutrina social da igreja, tem tudo a ver com essa questão aí da caridade, das transformações sociais, dos direitos dos trabalhadores, dos refugiados, e é uma leitura bem interessante para quem é uma pessoa religiosa, especialmente uma pessoa católica. Mas assim, acho que um religioso em geral também vai beber bastante, porque conta-se ali também fatos bíblicos, histórias religiosas e tal, então fica aí a indicação. Aí, já que você está indicando religião no episódio de ateísmo, o pessoal pode procurar aí a Teologia da Libertação, né? Os principais autores aí da Teologia da Libertação, para ver qual é esse cristianismo marxista, se ele é possível mesmo, se ele é uma contradição em termos, e quem sabe se você é religioso aí não quer se filiar a essa tradição teológica, que foi, inclusive, foi excluída, né, Pedro? Segundo Ratzinger, é incompatível sim. Então é isso de indicação por hoje. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchauzinho.